Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu sei que vocês estão melhores do que eu. Não estou muito bem hoje, estou meio gripado, mas isso não é importante. O importante é que vocês estão juntos com a gente hoje em mais um episódio do Altstar, o nosso podcast que vocês adoram assistir. Eu sou o Antônio Augusto, autista e um monte de outras coisas que vocês já sabem. Ao meu lado temos... Lília Ferreira, mãe do Antônio, mais conhecida como mãe do Antônio, né? Já perdi a identidade, mas estamos aqui mais uma vez. Mãe, queria que você falasse um pouco mais, mas não tem problema. E... Depois ele manda eu parar de falar, tá? Eu não duvido. Não, mas eu faço mesmo. Mas hoje eu não vou conseguir falar muito, então não tem problema. Pode falar quando você quiser. Então tá bom. E junto com a gente temos hoje a Maria Ângela. É Ângela, né? Não é? Isso. Maria Ângela. Maria Ângela. Tá bom, vou falar assim. Maria Bom Ângela. dia, bom dia. Mestre em Saúde e Educação, doutoranda em Educação e Saúde, só para mostrar que você foi invertido, antes Saúde e Educação, agora Educação e Saúde. Sim. E estudando sobre pedagogia hospitalar para atípicos. Maria Ângela, é um prazer ter você com a gente hoje. Prazer é todo E espero meu. que você goste da nossa conversa. Com certeza. Um prazer ter você aqui. Eu falo assim, é o início de muitas vezes que vamos estar certeza. juntos. De uma com amizade certeza. duradoura, né? Nossa amizade já Que tá aí. bacana, que bacana. Não, acho que já somos parceiras. Agora é só a gente dar continuidade para um trabalho que eu falo assim, nem todo mundo quer fazer esse trabalho. Seja você como profissional da educação, seja nós enquanto ativista. Eu falo assim, que algumas pessoas escolhem, além do trabalho, fazer o melhor para ajudar essa comunidade. Outras pessoas não, se colocam atrás de uma rede social para acabar com o nosso trabalho. Então, e essa parceria, essa conexão que a gente está falando agora, esse olhar nos olhos que estamos fazendo aqui, é muito importante porque mostra uma honestidade atrás de um trabalho. Porque foi assim, pessoal, que eu conheci a Lilian, foi assim que eu conheci o Antônio. Foi uma paixão. Do nada, alguém me mandou uma partezinha de um pod deles e eu falei, gente, mas que interessante essa forma, essa conexão mãe-filho. E o que me chamou a atenção foi o olhar nos olhos. Sabe? Então, essa não é uma tarefa fácil, né, Antônio? Você aqui eu sabe, tenho que manter, né? Você sabe, e para você não é uma tarefa fácil, os olhos, para tua mãe é a importância. Sim. Dos olhos. E me fez lembrar uma aluna, a primeira aluna que eu tive quando eu lecionava presencial na pedagogia, que ela entrou para a pedagogia, ela não queria estudar, ela queria ser mãe, lar, ela amava ser mãe, e ela teve um filho diagnosticado já aos 11 anos como autista, aqui em Maringá. Para aquela época, ter esse diagnóstico, ela foi através de pessoas de São Paulo, quando ela foi procurar, devido a eu gostaria de depois falar sobre isso também, onde ela foi buscar uma questão médica, e o médico falou, eu acho que o teu filho tem essas comorbidades, essas comorbidades vêm por ele ser autista, e o que é autista? Foi onde ela foi estudar pedagogia, porque ela falou psicologia, não ia ser a praia dela, outra área voltada mais, mas eu vou para a área da educação para ajudar meu filho, que agora eu entendi. Por que o meu filho, estou entendendo na realidade na época, né? E qual era, Antônio, o maior fascínio dela, né? Que o filho dela a olhasse nos olhos. E ele não olhava nos olhos, ele não gostava de pegar na mão, ele não gostava de abraçar, ele não gostava disso. Eu sei que você gosta, isso aí eu sei que você gosta. Você é muito carinhoso. E ela achava que ele não era carinhoso, se sentia rejeitada. E um dia ele aparece, daí começou... Ele já era um moço, quando ela terminou o quarto ano, né, de pedagogia, ele já estava um mocinho, já estava estudando, já estava terminando o ensino médio. E ele chega em casa e disse assim, mãe, eu acho que eu vou arrumar uma namorada. Ela entrou em parafuso, mas tudo bem, já não era mais aquela... E ele chegou em casa de mãos dadas com ela, e a hora que foi apresentar para a mãe, ele olhou nos olhos dela e disse, mãe, ela não é linda? E deu um beijinho nela. Ela quis morrer, Antônio. Porque era tudo que ela queria. Que ela queria ver, ela esperou para ver. Ela desmontou, porque ela falou, esperei isso todo esse tempo, e agora essa menina chega aqui e roubou tudo isso de graça. Tem tudo isso de graça. Roubou vou isso ter que ir de para mim. terapia, né? Vou ter que ir para terapia. Daí ela foi estudar o autismo na adolescência, né? Foi estudar sobre isso. E graças a Deus, uns 8 anos depois, nós acabamos perdendo o contato, né? Enquanto professor e aluno, embora... Foi eu que orientei o TCC dela em cima dessa área, foi o meu primeiro
contato mais específico, porque eu sou da educação especial há 36 anos, né? 43 anos de profissão como professora e dentro do ensino regular, 36 dedicados. Eu sou da primeira e única turma da UEM, que foi um projeto piloto entre a UEM e a UEL, depois não teve mais. Era maravilhoso, gente, maravilhoso, só que era pago, mas a gente tinha uma ajuda de custa de 50% das prefeituras e a gente pagava os outros 50%, que eram os estudos adicionais em educação especial. Nossa, que maravilha. Nossa, tinha que Precisava voltar. Nunca poderia ter acabado aquilo lá. Era um ano tudo sobre a educação especial e 8 meses da área que você escolhia. Eu escolhi DM, podia escolher DV, DA. Nós temos muitos profissionais, o CAP, por exemplo, do Instituto Educação, as 2 Maria Ângelas, nós éramos em 3 Maria Ângelas no curso, elas que fundaram tudo aquilo devido ao o curso CAP ou do Deficientes Visual. Deficientes visuais. Onde o Ricardo está. Sim, onde o Ricardo está. Então, todo aquele ambiente, todo aquilo lá tem brotos advindos desses cursos. Nós somos todos dessa época. E não era esse negócio de você estudar de qualquer jeito. Nós tínhamos aulas quinzenalmente aos sábados para confeccionar material. Nossa. Sabe quantas avaliações nós tínhamos que fazer para o núcleo de educação para poder se formar? 50. Ariane, você falando isso, assim... Dá até medo. Nós regredimos o estudo. Exatamente, isso que eu ia falar. Isso. Porque eu acho que a tecnologia, ela vem, eu acho que para algumas áreas, é fantástico, Ótimo. né? Mas para algumas coisas fica muito... A gente perdeu um pouco esse né? foco. O tato do estudo. É tudo muito rápido, né? E o muito rápido te ensina a fazer na tela. Né? Não tem alguém que vem aqui, olha, você dobrou assim, mas não era assim, você tinha que dobrar ao contrário. Sabe, Lília, e mesmo que não fosse, eu também comecei cedo a trabalhar, a gravar materiais para o IAD, né? E comecei na pedagogia. E daí eu dizia para eles assim, nós não podemos perder esse foco de que mesmo que você está do outro lado da tela, tem que ter humanização no seu trabalho. E eu recebi uma mensagem essa semana da faculdade, porque termina a aula, tem avaliação. E essa parte da avaliação da aula IAD também me assusta, porque muitas vezes o aluno não está assistindo sua aula. E a avaliação é boa. E às vezes não, ele assiste um pouquinho da sua aula e faz uma crítica daquele pedacinho que ele assistiu. Sabe? Então, daí a faculdade, eu, graças a Deus, não posso reclamar. Mas você corre o risco de perder o emprego por causa disso. Sim, mas os meus colegas, mas a gente recebe um dorso das avaliações dos colegas. Então, eles falam, gente, está acontecendo isso, mesmo que vocês não estão recebendo de vocês, procurem, é um aviso, né? Procure para que vocês não recebam esse tipo de avaliação. Então, daí nos preocupa receber, porque você trabalha sempre antenado. Eu tenho que tomar cuidado para acontecer. Daí você fica trazendo o aluno para a aula, trazendo o aluno. Eu recebi eu sempre posto, eu gosto de postar o que os meus alunos colocaram da aula. Eu me sinto muito orgulhosa disso, graças a Deus. E daí, a faculdade me mandou sexta-feira. Professora, eu precisava mandar a menina que lê as avaliações, né? A equipe, é uma equipe que são 100 e tantas pós, né? Preciso te mandar o que uma professora escreveu. Gente, foi assim, muito bacana, porque ela colocou assim, a professora, ela luta o tempo todo para trazer humanização para uma aula online. E é isso que eu venho falando há 16 anos, praticamente. Mas você sabe que eu acho que esse tipo de comentário é o que te motiva, é o que você está fazendo certo. Eu lembro que assim, eu e o Antônio, há 8 anos a gente fez a nossa primeira apresentação, né? Sem conteúdo, sem nada. Nosso conteúdo sempre é a nossa vida. É lógico que ela vai ficando cada vez mais rica pelo conteúdo que a gente vai absorvendo, que nem hoje aqui, você vai enriquecendo a tua fala. Sim. E você vai colocando dentro da tua vida o que você está falando para mim. Falou, opa, na minha vida já aconteceu isso. Aí, nessa primeira vez, tinha uma menina que era aluna de psicologia. E ela assistiu, depois, no final, ela veio conversar com a gente. Ainda nessa primeira vez que a gente falou, foi eu, Antônia e a Rebeca, que era a terapeuta ocupacional dele. Vendo a gente contar a história, ela veio no final, né, agradecida, pegou o contato e tudo, e não vi mais. Aí lá, passou-se o tempo, ela manda uma mensagem para mim, Lília. Ela não mandou uma mensagem, ela fez uma declaração.
de que ela tinha se formado, ela estava trabalhando com o autista, e o que tinha motivado ela a trabalhar tinha sido o fato dela ter escutado a gente naquele momento. Então, assim, quando você percebe que realmente a tua fala pode fazer diferença na vida de alguém, eu falo assim, seja essa vida um profissional que vai trabalhar com autista, ou seja nessa vida um familiar que pode usar de alguma coisa da tua experiência. Talvez a minha experiência e do Antônio não sirva de exemplo para muita gente. Tem gente que vai viver uma experiência muito mais dolorosa, muito mais difícil. Mas eu acho que a dor sempre vai estar presente, né? A dor, a frustração, ela sempre vai estar presente, independente do nível nosso de como sentir essa dor, mas ela sempre vai estar presente. Mas eu acho que isso é valoroso demais. Então, por isso que eu falo assim, todas as pessoas que sentam aqui são pessoas que, de fato, abraçaram essa demanda, independente da profissão, enquanto missão. Sim. Né? Um aspecto muito interessante que você falou agora é qual é o tamanho dessa dor, o limite e o ilimite que ela traz. Porque estávamos falando agora com uma pessoa muito querida desse estúdio sobre a questão da diferença desse contexto. Cada um, às vezes as pessoas falam, mas por que a Lília vai reclamar? Olha o filho dela que lindo. Esteticamente ele é lindo. Exatamente. Por que a Lília vai reclamar? Ele está estudando, ele está trabalhando, mas ninguém sabe quais são as batalhas e as lutas atrás de tudo isso. Ninguém sabe o que é lidar com a teimosia, que você sabe que chama teimosia, mas ele não entende o que é teimosia. Ninguém sabe o que é lidar com alguns transtornos, às vezes gastrointestinais, que fazem parte das comorbidades. Ninguém sabe o que é lidar com as outras questões. E daí algumas pessoas banalizam e começam a ir para as redes sociais e dizendo assim, se dizendo um sofredor e querendo que as pessoas comprem uma luta que é dela. Sim. Uma coisa que é dela, uma situação que é dela. Então, querendo que as pessoas paguem até financeiramente muitas coisas. Então, querem que as pessoas deem de graça o que ela precisa lutar. Na verdade, assim, nós viemos conversando sobre isso no carro, né, filho? É assim, que eu acho assim, né, como se o mundo tivesse que pagar a conta por você ter tido um filho com deficiência. Sim. Então, assim, mas aí eu tenho um filho com deficiência e tenho outro filho que não tem nada. Para o que não tem nada, eu não preciso de ajuda de ninguém, mas para o que tem deficiência, eu preciso. Eu acho, sim, que existem políticas públicas, existem políticas públicas boas e existem políticas públicas muito ruins. Então, assim, eu acho que a coisa vai piorar muito. Então, assim, só que eu acho que quando a luta, ela é essa luta de eu, mãezinha, coitadinha de mim, por isso que eu falo assim, que eu não gosto do termo de mãe atípica, porque se eu não mostrar para o mundo que eu sou uma pessoa frágil, seu valor, eu não vou dar conta. Então, assim, eu sou uma pessoa forte, eu luto, então esse símbolo porque eu acho que a tipicidade mostra uma diferença. Eu não sou diferente porque eu sou mãe do Antônio. Eu sou mãe como qualquer outra mãe. Qualquer mãe luta pelo seu filho, seja ele deficiente ou não. Isso. Né? Então, assim, toda mãe que é mãe de fato, porque a gente sabe que tem mãe, ela vai trabalhar por esse filho independente de qualquer coisa. Então, eu acho que assim, a tipicidade te coloca num papel de coitadinha, né? É um capacitismo. Sim, é um capacitismo. Né? E eu quero que a sociedade me olhe enquanto, não, ela é uma mãe atípica. E daí? Como a gente poderia falar das doenças raras, não é? Poderíamos falar de todas as outras tipicidades. Eu não sou uma mãe melhor que os outros, pelo contrário, eu sou uma mãe igual. Talvez sofra menos, talvez sofra mais. E quando você falou da dor, eu sempre falo, eu já tive julgamento da pessoa falando assim, mas a Lília não sofre, o Antônio já tem 19 anos. O diagnóstico dele foi agora. Tá, e os 19 anos, que eu não sabia nada? Contou? Ele não existia? Não, ele não era autista, ele se transformou autista a partir do laudo. Do laudo, né? Isso. Ele não nasceu autista. Essa fala é muito importante. Quando a gente vai trabalhar com os professores, estão indo agora para uma área da educação, eu falo para os professores, não é para a gente ficar procurando autista na sala. Não é para a gente poder ficar procurando problemas.
Nós precisamos de soluções e não de mais problemas. Exato. Tanto que se for procurar Porque- autista na sala, vai achar em qualquer sala. Todo mundo. Porque e outra coisa também, inclusão, gente, significa incluir uma pessoa naquele contexto No e não todo. isso e não retransformar. Exatamente. Porque senão as nossas escolas daqui um pouco, olha, vamos acompanhar. É claro que a gente não vai fazer aqui como professora de políticas públicas, a gente tem essa mania, né, dessa Mas eu parte, acho que é importante. essa parte de politizar. Mas, por exemplo, como é que surgem os tratamentos especiais? Nós tivemos desde lá da importância de se trabalhar com pessoas com doenças mentais a níveis de clínica. Depois nós tivemos aí, fazendo aí um apanhado muito rápido, né? Tivemos aí a diferença de aquele que precisava ficar internado e aquele que não precisava, porque daí eram leves, então, quando eles tomavam muitos medicamentos, eles dormiam, e quando eles não tomavam, eles podiam ser produtivos, e a gente vai tirando. Até que num contexto muito maior, depois de uma pedagogia hospitalar, que é o meu objeto maior de estudo no momento, né, nos últimos anos, se tira e colocam os excepcionais que nascem as APAES. Né, porque eles eram excepcionais perto do outro. Não excepcionais porque eles não eram bons. Por que usava esse termo, excepcionais? Porque eles eram excepcionais de melhores em relação aos que ficavam lá. Eles eram excepcionais. Sabe? E assim como a gente vê o filme... esqueci o nome agora, daquele menino que tem uma deficiência... do extraordinário. Extraordinário. Né? Então, eu sempre faço essa comparação. Né? Então, eles eram diferentes dos outros porque essas pessoas eles conseguiam algo que os outros não conseguiam. Então, eles tinham uma doença mental que poderia daí ser caracterizada como uma deficiência, não uma doença, e sim tratável de outra maneira. Então, eles começam a voltar para os lares, porque era comum as pessoas terem uma pessoa com doença mental e já internar. Porque era uma doença, então ele não tinha que ficar em casa, no lar. Ele era doente, e lugar doente era onde? No hospital. Então abriam-se manicômios e tudo mais, né? Mas, enfim, eles vão e começam a se abrir as associações. E que essas associações, elas são mantenedoras de escolas especiais, né? Então, o que ocorre com tudo isso? As pessoas passam a fazer parte desse meio social. Daí começa a ver que alguns já não eram mais da APAE, porque eles tinham um intelecto melhor, então eles vão para onde? Para as classes especiais. Especial, não é regular. Para as classes especiais. Daí, das classes especiais, eles veem que eles podem estudar nas classes especiais e na escola comum. Então, é uma deturpação muito grande que muitas pessoas da sociedade têm de dizer que vão acabar com as APAES, que tem que acabar. Gente, existem pessoas para todos os níveis. O que é errado é algumas APAES estarem ficando com pessoas só mais velhas, e a gente que trabalha aí com esse Brasil inteiro, a gente percebe que muitos lugares aí não estão mais aceitando alunos mesmo, estão ficando só com alunos mais velhos. Então, essas APAES vão acabar? Claro que vai, mas por quê? Porque é uma política pública daquele local, Sim. E não uma política pública governamental. Então, quer dizer, as pessoas ficam colocando todo mundo no mesmo critério, achando, não, são coisas pessoais, por uma ordem política Sim. pessoal, eu começo a ter tendências, mas estruturalmente eu quero que alguém mostre um documento que diz que é para acabar com as APAES. Isso não tem. Tá? Eu acho que assim, o pouco conhecimento que eu tenho. A APAE de Maringá é uma APAE Referência. Fiz meu estágio aí, né? lá em 1900 e Então, bolinha. então eu falo assim, muita gente tem o preconceito com relação a, não vou colocar meu filho na APAE. Não, Né? existe o caso que é para pai, sinto o muito, caso que é mas para escola regular. só que hoje em dia, o que você tem visto acontecer? Até assim, uma advogada amiga nossa comentou de uma pessoa que queria, de todo jeito, colocar o filho na APAE, mas é um aluno de sala regular e que ela quer levar para a APAE. Daí até a advogada falou assim, nossa, mas por que você está querendo fazer isso? E não, vou no Ministério Público. Eu falei assim, gente, então assim, até onde eu, enquanto mãe, estou fazendo tudo para que meu filho desenvolva. Eu acho que assim, desenvolva, é claro, dentro do limite dele. Eu não posso, dentro de qual nível eu não posso usar o Antônio A mesma métrica para todo mundo. né? Não posso usar. Então, assim, será que uma criança que já está lá no ensino regular, que tem algumas dificuldades, tem que vir para a APAE? Ninguém pode ter esse olhar da APAE, porque a APAE também
Ela tem que, se toda, porque assim, o que acontece muito? O Ministério Público interfere, né? Ah, não, então coloca essa criança na baia. Daí eu escutei uma conversa esses dias, né, de um grupo de mães incentivando essas coisas. Olha, o Ministério Público passa na frente. Eu acho isso desumano, desleal, imoral. E eles estão e preparados tudo mais, sabe por quê? nessa Porque, documentação assim, ó, também? Olha só, a fila da clínica do autismo estava lá com 600 pessoas. Aí uma pessoa vem do Rio de Janeiro, muda para Maringá. Ah, fiquei sabendo que Maringá tem tratamento, vou para Maringá, né? Uma cidade menor, vou para Maringá. Tá. Aí vai tentar esse acesso a esse serviço. Uhum. Não vai conseguir, Claro. mas fez o protocolo, foi lá no posto de saúde, vai demorar. Ah, então tá, então eu vou no Ministério Público. Aí o Ministério Público entende que essa criança precisa do tratamento e ela vai ser mandar atendida. que a clínica atenda. Então eu falo assim, eu acho que o Ministério Público tem o papel dele, mas eu acho que tem pessoas nessa fila de 600 aí que estão esperando, que talvez tenha uma necessidade Cidade mais maior. grave. E talvez não tenha nem o critério de conhecimento de ir até o Ministério Público. Porque o que, Tem que o pessoa super Ministério... simples na fila. Sim, O que o Ministério Público faria se as 600 pessoas que estão na fila fossem pedir E para essa quantas vaga? vagas? E para quantas Mas vagas? assim, se eu estou mandando você atender, então Aham. assim, se as 600 pessoas vão no Ministério Público, eles vão obrigar a ter as 600 vagas, é humanamente impossível. Não tem mão de obra. pra Não tem atender. mão de obra para... Ô, Lília, então, mas daí fechando aquele raciocínio e entrando nisso que você falou, você me despertou também para algo que eu tenho lutado muito, e me corrijam aqui, até mesmo nos comentários, se acharem que eu estou errada nesse pensamento. Mas como professora de pé no chão, de estar lá no chão da escola, então só voltando, esse aluno que vai para a sala regular, a gente não pode esquecer que se a gente também fica falando só do especial, o aluno regular ele não vai conseguir trabalhar sozinho. Não. Então a gente vê muita gente preocupada com o PEI, o planejamento, isso e aquilo, e está esquecendo que muito do que a gente atende para o ensino especial serve para a sala toda, inclusive da educação infantil. Então eu não posso, eu vejo professores, eu sou professora de estágio também, então imagine como é que está a cabeça da gente final de ano com TCC. Né? Então eu digo. E ainda arranjou tempo para vir conversar com a gente. Com o maior carinho, querido, com o maior carinho. Amo vocês, sabe? Isso aqui é Obrigada, família agora. amor, Isso aqui obrigada. agora é família, pode ter certeza. Daí o que acontece? Essa atividade que você está querendo fazer tanto para o seu aluno, ela é propícia e necessária para a sala inteira. Então, quando a gente acha que inclusão é eu trabalhar tão separadamente, eu estou excluindo alguém. Exatamente, a palavra não tem nada a ver com o contexto, né? Isso, eu estou, sabe, Antônio, excluindo o outro. Porque se eu estou trabalhando... E essa exclusão pode ser o contrário, né? Se eu estou trabalhando no movimento de BIP, de TRIP, de pressão palmar, e eu estou na educação infantil, e eu vejo que o Antônio está atrasado nessa área, mas como que eu vou garantir que a sala inteira não está precisando de um reforço nisso, de um aprendizado melhor sobre isso? Então, eu vou dar essa atividade para todos. E daí, eu vou ter um olhar mais apurado para o outro, mas eu não preciso ficar trabalhando muitas das atividades tão diferente assim. Eu consigo incluir, eu conseguir moldar aquela atividade de forma que eu consiga trabalhar. Eu sei que tem casos e casos. Com certeza. Eu tenho um aluno que não sabe ler. Então, se eu tenho um aluno que não sabe ler, então eu vou trabalhar o quê? Pranchas. O que eu vou trabalhar de teórico com o outro, eu vou ter prático ali. E nós temos que trabalhar com grupos, a gente tem que parar um pouco com essas carteiras militares. Não que eu sou contra o ensino militar, pelo contrário. Mas eu digo assim, eu não posso trabalhar o tempo todo um atrás do outro. Eu tenho que montar grupos, eu tenho que montar regra equipes. Que foi estabelecida da vida, né? Pois é, eu tenho que montar equipes, eu tenho que trazer o meu aluno para isso. Então, quando a gente fala de clínica, e a gente pensa em mandar esse nosso aluno de inclusão para a clínica, uma luta que eu tenho falado muito, e falei numa última palestra agora em Belo Horizonte sobre essa questão, nós temos que trabalhar com as clínicas nas nossas próprias escolas. Sim. Porque nós temos tantas pessoas bem formadas na psicoterapia, na psicomotricidade e na neuropsicopedagogia. Então, se eu tenho esse professor que está lá em sala de aula, eu vou abrir um teste primeiro
o primeiro teste não tem que ser o de entrevista, porque nos engana. O primeiro teste tem que ser de aptidão pedagógica, né? Então, primeiro prova, e essa prova não ser de perguntinhas, ser descritiva, onde eu consiga colocar autores, onde eu consiga colocar o que eu aprendi no meu curso. Porque, como estamos falando agora, as pessoas estão cheias de títulos, mas com pouco conhecimento. Eu estou aqui manjando título, eu tenho 10, 15... Esses dias eu vi uma pessoa postou que fez, no ano, 19 pós-graduações. Nossa Senhora. Então, eu gostaria de dizer como é que ela conseguiu comer, vestir, tomar banho, respirar com essa quantia de pós-graduações. Então, quer dizer, eu estou em 2, 3 salas ao mesmo tempo e não estou em nenhuma. Então, isso é muito sério. É muito sério. Então, primeiro, eu tenho esses profissionais lá na minha escola. Contrato temporário ou professor efetivo não é a questão. Mas eu tenho uma pessoa com capacidade, e temos muitos. Mas deixa eu só te perguntar. Conclui, porque eu quero fazer uma pergunta importante. Daí eu tenho esse pessoal capacitado. Eu não tenho espaço para uma sala especial, para uma sala de recurso, uma multifuncional. Então, eu transformo uma dessas salas em uma sala clínica na escola. Sim. Específica. Então, ali eu posso ter um terapeuta ocupacional, eu posso ter, como eu falei, o psicomotricista, o psicopedagogo. Eu sou formado em psicomotricidade, em psicopedagogia, eu sei da importância disso também. Então, eu tenho ali o neuro, eu tenho esse profissional que vai atender essa área. E eu preciso ter dentro disso, que a gente estava falando agora há pouco, aba. Mas aba de verdade, porque esse aba que a gente está vendo não é o aba. Sim. Né? E daí o que eu tenho lá na escola eu tenho esses profissionais. Daí eu estou com um problema comportamental na escola, não só para o meu aluno atípico. Tenho problema comportamental na escola que, se eu não resolver, daqui um pouco eu vou dizer que ele é atípico. Sim. Eu vou dar desculpa que ele é atípico, e às vezes é comportamental. Daí essa escola, ela tem esses profissionais, ele não vai lá xeretar a aula do professor, porque nós da área da educação não somos unidos. Não somos. Para quem está tanto tempo na escola, ver o quanto a gente precisa de união. Sabe, tantas áreas são unidas, o professor não é unido. Justamente o professor que é da área da educação, ele não tem uma união de fato. Então, e o professor, poucos, me perdoem dizer, tem ética profissional. Então, o analista, ele não é aquele que vai observar você, ele vai observar o aluno no contexto da sua aula para te auxiliar. Ele vai te chamar e ele vai resolver os problemas ali naquele momento. Eu tenho a psicomotricidade, eu tenho ali. Agora, é um problema mais sério de fono e de fisioterapia, daí eu preciso ter uma clínica para isso. Só que daí a fono vai mandar para esse profissional que atende na escola, naquela sala, tá? Ali eu vou ter atividade para ser feita. Para poder ajudar. Então, ali eu vou trabalhar com sopro, eu vou trabalhar ecolalia, eu vou trabalhar dislalia, vou trabalhar um monte de situações ali que vão me auxiliar na vida social, vão me auxiliar na educação, vão me auxiliar para tudo, tornar realidade. E a escola, ela precisa ter essa equipe multidisciplinar para atender ali, porque ela vai diminuir a quantia de pessoas na clínica. Sim. Porque a clínica vai ser aquele caso extremo, aquele caso que ele não consegue, porque senão eu vou ficar mandando para a clínica aquele aluno que vai ocupar a vaga daquele que nem consegue lidar o social dele, que a mãe não consegue ir a um supermercado com ele. Mas você sabe que o doutor Pedro, ele sempre falou muito, tipo assim, a gente sempre convidava ele para fazer palestra, e ele falava assim, pode pegar, ele falava assim, eu gostaria muito de fazer palestra para a educação, porque eu acho que trabalhar o autista tem que ter esse começo na educação. Então, assim, é exatamente isso. É um tempo que está lá dentro que não pode ser perdido e ele tem que ser aproveitado com terapêutico, né? Não isso. Só a questão da educação. Isso é muito importante. O export é esse. Ah, tá. Então, isso é muito importante, a gente está falando. Porque, às vezes, nós não esquecemos que, igual você falou, 600 e poucas pessoas numa fila para uma clínica. Desses 600 uma fila e que pouco, move muito pouco. Que move muito pouco, está parada. Então, e outra coisa, para essa clínica, vem os municípios vizinhos pegar vaga também, pedir vaga.
Aqui? É. Não, aqui não. Não, mas eles vêm atrás, não, eles procuram, vem atrás, mas não claro que conseguem. vem. Então, se você resolve os problemas que são escolares, que são sociais, que conseguem resolver na própria escola, né? Eu tenho uma empresa de assessoria pedagógica. Então, quando eu vou, com a licença de vocês, quando eu vou para as prefeituras para poder ajudar a organizar esse contexto, a gente chega lá, eu fui, por exemplo, contratada por 16 escolas no Maranhão, no ano passado. Fiquei bastante tempo trabalhando no Norte e Nordeste. Daí você chegava na escola, cada escola, gente, que vocês não têm noção, escola pública, tão bem estruturadas. Daí você chegava lá, na sala, tinha uma menina que o nome dela é Flor. Na realidade, é Florzinha. Mas eles a chamam de Flor. Ela é batizada como Florzinha. E parece uma florzinha, parece um encantozinho, uma florzinha, sabe? Uma violetinha toda fofa. E a Florzinha não quer fazer nada. E a Florzinha, eu cheguei, a Florzinha tinha batom em tudo. Ela tinha uma sombra amarela e uma verde em cada olho. E a Florzinha ali, daí eu peguei e falei, onde que é a carteira da Florzinha? Gente, onde era a carteira da Florzinha? Tinha um espelho enorme na vertical. A carteira dela ficava aqui, ó, a parede aqui, a carteira dela aqui, a cadeira aqui. E toda a maquiagem aqui, ela passa a aula inteira se maquiando. Ela é uma florzinha. Entendeu? E ela é não verbal. Então, daí você pensa assim, para que uma estrutura se está faltando o olhar? Assim como a gente estava falando da clínica, para que tanta clínica se eu posso montar estruturas nas próprias escolas para diminuir as clínicas? Escola e casa também, né? Porque cadê nosso papel nessa história? Isso. Daí eu peguei e falei, gente, para começar, o que esse espelho está fazendo? Porque toda sala é regra. Isso que eu ia falar. Toda sala tem que ter um espelho. Tudo bem, então coloca o espelho lá no fundo, já que vocês colocaram como regra. Coloca esse espelho para a criança se olhar, se perceber. Daí eu falei assim, até que ponto psicologicamente isso está certo? Vamos ter que ver esse contexto. Daí a outra questão, vamos tirar esse espelho, porque não só esse espelho não é bom para a Florzinha, como não é bom para outra pessoa. Já imaginou, Antônio, você em uma sala de aula, querido, e o tempo todo ficar olhando, daí, preciso tirar esse cabelinho aqui. Eu preciso fazer a barba aqui, olha, tem um fiozinho aqui. Então, são esses... me perdoe. Já é uma situação. Então, daí nós vamos mudar. Então, a primeira coisa, então nós vamos tirar os espelhos. Agora, onde essa menina vai? Daí a outra também da sala diagnosticada, ela ama massinha. Então, a professora só coloca massinha. Porque quando ela faz massinha, dela não dá trabalho e a professora pode trabalhar com os outros. E essa menina está com os dedos coloridos, manchados, porque é o tempo todo com a massinha. Né? Então, eu posso pedir uma coisa, na verdade, assim, eu vou sair daqui, eu vou fazer uma visita. Uhum. Nós estamos com um paciente internado no hospital, tem 27 anos, né? Eu estou falando até porque eu estou... Tem autorização. Auxiliando a mãe, né? Não vou falar nome, nada. Uhum. E assim, ele era um aluno de uma escola especial e desenvolveu alguma coisa, algum bullying, alguma coisa nesse sentido que teve um gatilho e a partir desse gatilho foi no momento de pandemia, um momento restrito. E esse menino, ele bate a cabeça na parede, né? A gente sabe que tem muitos autistas que faz isso. Mas, assim, é absurdo o tamanho da lesão desse menino. Não é falta de cuidado. Essa lesão, ele tem quase que teve que fazer um enxerto aqui. Ele tem uma escara aqui gigante, então ele bate essa cabeça. E ele está internado, ele vai ter alta hoje e nós vamos sair daqui e passar na casa dele. Por que nós vamos fazer essa visita? Tá? Não tem nada a ver comigo enquanto hospital, é uma questão de mãe. Qual que foi a primeira coisa que eu ajudei ela a buscar o capacete para a gente testar um capacete para ele não machucar, porque até para tirar essa ação é difícil. Mas aí, assim, eu perguntei para ela assim, quando ele bate a cabeça no mesmo lugar? Ela falou, bate. Eu falei assim, então, mas se ele bate no mesmo lugar, então você tem que mudar o ambiente? Com certeza. Não é? Sim. Então, assim, nós vamos na casa dela agora justamente para ver essa estrutura de ambiente. Esse ambiente, né? Para saber aonde que ele bate a cabeça. Não sou profissional, mas eu acho que, assim, de tudo aquilo que a gente aprende aqui, alguma coisa todo dia está se revelando para ele naquele mesmo espaço. Então, assim, aí a hora que você fala assim, gente, temos que mudar o espaço. Temos que mudar o espaço. Então, a primeira coisa a chegar nessa casa... essa parede fica onde? Vai pôr um móvel. Sim, eu já falei para ela, porque ela quer mudar, mas eu falei assim, enquanto isso não acontece, você vai ter que mudar
para ele não olhar para aquele lugar mais e Sim. querer. Esse lugar está sendo um foco dele que, ao contrário, você lembra da palestra do William Shimura, Sim. né? Que quando ele ia para lugares que ele não se sentia bem, ele procurava uma parede que era rústica para poder passar a unha e até sangrar para ele se sentir bem. Então, tem gente que não entende o quanto isso Então, por isso é que nem, difícil. porque esse ambiente está sendo, ele está sendo o causador. Isso, então né? esse ambiente é o lugar que ele, por mais que ele está se machucando, é o lugar que ele encontra melhoria com ele próprio. Então, ali vai ter que ser substituído por alguma coisa, daí ele vai procurar outro foco, daí vai ter que ser substituído e vai procurar outro foco. Não, eu falo assim, isso daí vai ser uma tendência. Vida, mas que nem nesse momento dessa maior gravidade, até porque ele está saindo do hospital com o capacete. Com a lesão, mas vai sair com o capacete. Então, assim, isso é uma melhor alternativa. Coisa. E sabe qual uma coisa muito interessante que ajuda? Numa escola eu fui, onde a criança, ela ficava, e ela pegava, e ela ia num lugar, que ela ficava na porta, ela ficava batendo a porta para poder machucar o dedo. Daí ela ficava ui atrás das pessoas, para as pessoas verem que ela estava, né? Não tinha como fechar a porta, não tinha como tirar a porta. Daí nós começamos a descobrir que ele gostava de cheiros e gostos especiais. Então nós montamos um jardim sensorial para chegar até a porta vertical. Então ele começava a sentir o cheiro da pimenta. A gente colocava também pimentas fortes, pimentão, primeiro forte, daí depois diminuindo, daí uma salsinha, uma cebolinha, daí vai diminuindo esse cheiro mais ardido, e daí colocar coisas que ele pudesse pôr na boca como ele gostava, né? Como o próprio manjericão, para ele mastigar, Sim. que ele gostava. Até ele chegar na porta, ele começava a ter, daí a gente colocava os industriais, com perfume bem agradável, não chegava até a porta. Não dava mais o... Ele parava, então ele amava. E ele dizia para as pessoas, quanto ele tocou. Quer dizer, daí sabe o que me fez lembrar? Às vezes eu acho assim que a minha imaginação vai muito longe. Mas o final do filme da Tempe Glande, quando ela passa por aquela porta que as pessoas a chamam para poder mostrar que vem aqui dizer o que é o autismo para você e como você conseguiu desenvolver esse trabalho com os cavalos e etc., né? Que ela imagina aquela porta, ela passando pela porta. Eu imagino esse menino dessa escola que eu fui. Ele conseguiu passar pela porta dele. Sim. Né? Então, outra coisa da estrutura. Então, quando a gente vai para o lugar, para as escolas estão sendo construídas cada vez mais, tirando a grama e colocando concreto. Hoje, qualquer casa vira escola e a pessoa quer que a pessoa entre naquele lugar tudo fechado em volta para não ter roubo. Então, tudo fechado, você chega, é tudo fechado. Quando uma pessoa, nós, que não somos atípicos, entramos num ambiente desse, já não se sente bem, imagine a criança. Então, tem que estar, grade para tudo quanto é lado, tudo. E não tem muito jardim, porque a molecada tem pouco espaço para correr, tem pouco espaço para andar, até mesmo no ensino médio. Então, já não tem mais um banquinho para sentar do lado para conversar, já não tem mais essa estrutura. Antigamente os colégios eram construídos. Eu digo assim, até... para a idade do ensino médio, né? É que o Antônio estudou no Marista a vida toda, era um colégio extremamente grande. Isso. E que ele foi construído para ser um colégio. Aí, quando vai para um cursinho, o cursinho já não é mais um colégio. Não. É qualquer lugar que foi adaptado, que cabe carteira um professor lá, um tablado então, assim, para caber bastante exatamente, gente. O que precisa? Um lugar para você sentar e uma cantina para... Sim. Né? Para comer algo industrial. Daí, o que acontece? É mais ou menos isso mesmo, para comer algo industrial, para ficar pronto na hora, para poder agregar aquela quantidade de pessoas existentes ali. Então, daí você chega nas escolas, eu pergunto, onde é que estão os jardins? Onde estão os jardins? Não estão, né? Então, se eu não tenho mais uma estrutura de chão, porque daí a molecada começa a correr, pula no jardim, daí você tem um outro transtorno na escola, então vamos investir no jardim sensorial. Vamos colocar nas paredes o vertical. Né? Como eu estudei sobre o idoso no mestrado, fui apresentar em Portugal, inclusive na Universidade do Porto, estou escrevendo um livro sobre isso. Então, como eu trabalhei com o idoso na mesma concepção que se trabalha na educação infantil, né? Que é a mesma concepção, então, praticamente, né? A grosso modo falando, então, se o idoso tem dificuldade, eu fiz isso para minha sogra. Se tem dificuldade de abaixar e cuidar das plantas e está vendo as plantas morrer, gente, vamos colocar nas paredes. Vamos colocar no muro, a gente vai diminuir as plantas, mas vai ser planta.
As plantas continuam ali. E a vida faz parte do nosso contexto. Então, nós precisamos investir em jardins sensoriais nas nossas escolas, precisamos investir em lugares aromáticos. Eu estou dizendo que o cheiro cura, eu estou dizendo que óleos essenciais, eu tenho desconhecimento sobre a ciência dos óleos essenciais. Por isso, eu não estou aqui nem elogiando e nem criticando. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos de ambientes mais humanizadores e menos mecânicos. Nós precisamos a gente chega em escolas onde os painéis estão perfeitos, não foram os alunos que fizeram. Então, nós temos que ensinar a trabalhar com esses painéis e não levar para casa e recortar e deixar tudo bonitinho para colocar, porque senão eu vou passar vergonha. A gente tem que trabalhar com situações mais naturais. Você tem que trabalhar com a perfeição já, né? Então, daí eu quero que o meu aluno atípico seja perfeito, mas o que é perfeito? Nós não somos. Não. Né? Então, o que é perfeito na sociedade? Então, por isso que quando as pessoas falam, mas Maria Ângela, como é que a gente tem que fazer com o mundo lá fora? Nós vamos mudar o mundo lá fora? Eu sou contra mudar o mundo lá fora. Eu sou contra adaptações. Eu sou a favor de adaptações. Porque o mundo lá fora não pode ser mudado, porque o mundo pertence a um grande contingente de pessoas. Exatamente. Mas a escola precisa. O lugar de aprender. Eu falo assim, ela tem que dar estrutura para aprender. Quando você fala em adaptação, é a adaptação razoável, né? É aquela questão de precisamos adaptar, mas assim, a gente achar que o mundo vai mudar. Não tem como. Para que os outros sejam, não vai. E outra. É o controle de expectativa, né? Não dá para se esperar tudo também. Não dá. Não adianta a gente achar que você vai mudar o ser humano, porque está nascendo ser humanos todos os dias. E ele vai ser educado da forma que aquela família educou, e talvez ele não vai ser. Mas a gente nunca vai poder deixar de fazer. Eu sempre falo assim, que eu quero mudar o mundo sim, mas que eu não vou mudar. Sim. Mas eu quero fazer minha parte. Mundo melhor. E sempre falo, que você falou da inclusão. É uma palavra que eu também não gosto, porque incluir nunca inclui. Porque você inclui, porque você recebe aqui lei tal. Aqui está escrito que o meu filho tem direito e você vai ter que fazer. Tá bom, eu vou fazer. Do jeito que eu quiser, mas eu vou fazer. Você está falando que eu tenho que atender a lei, eu vou atender. Então, as pessoas não pensam nisso. Então, assim, enquanto for assim, eles nunca vão fazer parte. Sim. Entendeu? Eles vão estar ali porque eles foram obrigados. Então, assim, Antônio passa no concurso e vai trabalhar. Não, ele só vai trabalhar porque ele passou no concurso por vaga de pessoa com deficiência. Então, mas se ele não der conta, ele vai ser mandado embora. Mas qualquer pessoa que não der conta vai ser mandada embora. Isso é igual. Igual. É igual. Então, eu acho que ele tem que ser mandado embora, sim. Eles têm que adaptar, ele tem que ter uma condição razoável daquilo que ele vai fazer, dentro da limitação dele. Mas se ele não der conta, ele vai ser mandado embora. Então, mas é uma outra questão. No mercado de trabalho, eu leciono 2 disciplinas na pós-graduação ao autismo tardio. Né? Diagnóstico tardio, autismo para jovens e adolescentes. E uma das coisas que a gente bate bastante lá nessa pós é que quando nós vamos contratar uma pessoa nesse sentido, a maioria das pessoas só pensam, por exemplo, se é supermercado, vai ser empacotador. Você não vê a capacidade. Por que se eu vou contratar uma pessoa que eu não tenho ali escrito que ele é atípico, eu vou procurar a capacidade dele para ver onde ele se enquadra? E se o outro eu já sei onde eu vou colocar. Então, a gente não pode esquecer que eu tenho habilidades desenvolvidas para muita coisa. Daí eu tive uma aluna que ela tinha muita dificuldade nessa pós, que ela foi fazer justamente para se entender. Que ela tinha muita dificuldade. Acho que eu vou ter que conseguir uma vaga, uma bolsa de estudo para você fazer essa pós, viu, Antônio? Opa, faça isso. E daí, sim, e ela foi para se entender, e ela é do Rio de Janeiro. E ela sempre, quando ia conseguir emprego, ela era de repositora ou empacotadora. Daí, um dia, faltou uma pessoa, do nada, ela contou isso para a gente, todo mundo deu risada. Do nada, chegou uma empresa, uns produtos importados, e tinha, assim, uma estética tão fundamentada na forma de expor os produtos que ou era exatamente daquele jeito, ou era super organizado segundo os critérios, ou a empresa ia perder. E a pessoa responsável por isso tinha pego uma licença de 10, 15 dias. E eles tinham prazo para isso, para não perder. E a gerência exigindo. Daí ela falou, eu posso fazer. Diz que olhou e falou, como pode, né? A nossa autista.
né, já estava rotulada. Eu falei, eu posso fazer. Menina, ela catou tudo. Ela levou para casa, ela leu, ela chegou com um Ela fez esboço. ao pé da letra. Ela mostrou para a gente na aula. Ela mostrou com o esboço. Em um dia estava tudo organizado. Sabe onde ela trabalha hoje? Só para essa multinacional. É ela que vai aos mercados gerenciar se os produtos estão sendo colocados da maneira certa, se está tudo certo. Ela trabalha para essa multinacional hoje. E para quem que ia ser colocado um trabalho desse? Para uma pessoa, um expert do marketing, né? Do design, de produtos. Mas eu falo que assim, a nossa fala sempre vem nesse papel. Eu falo assim, eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar a empregabilidade, mas eu quero trabalhar o pertencimento. Quero que a pessoa pertença ao espaço, mas de forma adequada e aproveitando o talento. Tá? Se ela é boa empacotadora e não sabe fazer outra coisa, então tá. Ela vai ser uma boa empacotadora. Tá, mas tá. A pessoa tem uma habilidade de organização. Então, assim, por que a pessoa não pode organizar em vez de empacotar? Ah, na prateleira ela é a melhor pessoa que arruma. Por que ela tem que empacotar e ela não pode organizar? Então, assim, a gente tem que entregar essa pessoa dentro de uma empresa para a empresa saber o que ela tem de talento. Sim. Porque, assim, eu não posso ir atrás da vaga. Eu tenho que ir atrás de uma colocação. Eu preciso colocar essa pessoa aqui dentro. Vocês precisam ter uma pessoa dentro de cotas. Então, vamos trabalhar isso. Essa pessoa tem talento para fazer isso. Serve para vocês? Serve. Então, vamos trabalhar isso. Acompanhar esse trabalho de forma a essa pessoa... eu acho que trabalhar o pertencimento é você fazer parte dessa empresa no sentido assim, ó, nós estamos aqui para te ajudar também. Sim. Nós estamos do lado de fora antes desse profissional entrar, mas nós estamos aqui para dar esse suporte quando essa pessoa entrar, até ela seguir a vida dela, né? Plena, de uma forma. Mas tem que ter essa oportunidade. Tem. E para chegar até aí, para toda mãe que tem seu filho atípico, né? Daí a gente está falando de todas as questões sindrômicas, comórbidas e tudo mais, mas quando a gente fala dessas questões, para chegar até o trabalho, né? Para chegar até um nível educacional formal e até chegar ao trabalho, por exemplo, vai dizer, a mãe que está nos ouvindo pode dizer assim, mas o meu filho que vive rolando, que vive em crise, daí nós temos, volta aquilo. A escola, desde lá da educação infantil, ela tem que ter uma estrutura, aí sim, porque lá, volto a repetir, é o lugar de ensinar e aprender, porque a gente ensina, mas a gente aprende o tempo inteirinho, né? Nós profissionais ensinando. Se eu consigo ensinar ele autorregulações, se eu consigo propiciar situações com profissionais adequados trabalhando ali, orientando, e não esse negócio, não adianta eu fazer curso porque eu fecho a porta da minha sala e eu trabalho do jeito que eu quero, então você vai embora. Você tem que tirar o profissional, tem que parar com esse negócio de não tirar. Você não está atendendo a necessidade, tem que se resolver isso. Então, se ali é o meu lugar de ensinar e aprender, eu tenho também que não esquecer que existem outras situações que são mais terapêuticas e muita gente não acredita, como animais de estimação. Animais de estimação são super terapêuticos, gente. São extremos. Então, às vezes, as pessoas acham que tudo custa dinheiro. Mas o conhecimento diário, conhecer o seu filho, conhecer o seu aluno. Se o meu aluno precisa sair um pouco para ele reestruturar e voltar, eu vou sair 5 minutos com ele e voltar. Mas se o meu aluno sai e não volta, é porque a minha sala de aula também não está sendo boa. E porque lá fora alguém está me dando uma oportunidade de melhorar o meu lá fora e não lá dentro. Então, escola é parceria. Eu não posso criticar o professor que não está conseguindo deixar o filho lá dentro, o aluno, perdão, lá dentro, porque eu não sei se eu tenho um profissional lá fora que está trabalhando contra mim, que está aceitando que a criança fica andando, que vai para a quadra, que vai para a cantina, que vai passar as pessoas, recebe uma bolacha. Estímulo para ficar fora, Isso, falou a palavra exata. Então, escola, gente, é lugar de se trabalhar com companheirismo, com ética, com amizade. Então, eu preciso sempre auxiliar o meu professor, para que o meu professor me auxilie. Coordenação pedagógica, secretaria, cada um tem o seu trabalho. Então, coordenador pedagógico, agora eu vou pegar firme. Coordenador pedagógico para trabalhar a parte pedagógica. Se aluno falta, é coisa de secretaria. Então, eu chego lá para conversar com o coordenador pedagógico, quantas vezes tive isso na minha vida? Eu não posso te atender agora, que eu tenho que preencher essa ficha, que eu tenho que ver quantos alunos estão faltando para mandar conselho tutelar. Tá, mas eu sou coordenador pedagógico, eu não tenho que ver isso.
Daí eu uso o meu trabalho de coordenador pedagógico para resolver um Outro problema. problema. E daí eu fujo, eu tenho uma válvula Sim. de escape. Então, eu preciso pôr os papéis. O aluno tem seletividade alimentar. E, às vezes, a seletividade alimentar dele, Antônio, não é do que a escola serve, mas é o jeito que a escola serve. Sim, Mas prato. mas a cantina foi falada disso? Então, A cantina foi falada que ele não pode misturar o arroz com feijão. Eu tenho um parente que é assim até hoje. Eu tenho que pôr, ele é adulto, ele tem que pôr separado, ele vai misturando devagar, senão vai dando náuseas, não consegue comer. Como que uma simples conversa pode resolver tanta coisa? Aí, Antônio, fechou, querido, como uma simples conversa. E onde é que começa a conversa? Na matrícula. Mas eu vou fazer matrícula, eu faço uma fila enorme, o meu aluno, aquela criança já é matriculado, eu só vou fazer a rematrícula, eu só dou para a mãe assinar, confirmo os dados. Eu dou para a mãe assinar, eu não tenho nada a acrescentar ali. Então, onde é que começa? Aí que eu queria chegar. Onde é que começa o nosso aluno na escola? O atendimento do nosso aluno na matrícula. Porque quando eu tenho a matrícula, eu falo isso direto. Isso aí eu falo isso. Como que você falou? Onde começa? Na Na matrícula. Não, você Tá? falou onde começa a vida do É, aluno? do nosso aluno. Sabe? Então, lá na matrícula, a matrícula tem que ser robusta, eu tenho que ter uma riqueza de detalhes. E essa matrícula não é para poder ficar lá no sistema. Essa matrícula é para ser compartilhada com os professores. Então, quando eu vou para semanas pedagógicas, eu falo, gente, esquece IDEB. É um tal de, gente, como é que vai melhorar o IDEB? Mas para melhorar o IDEB, eu preciso melhorar o que está acontecendo na sala, porque É só número, não vai dar nada. clique. Então, agora, qual é a nossa realidade? Olha, nós temos tantas matrículas e nós recebemos matrículas, então eu compartilho. Porque o que acontece, Lília, o que acontece, Antônio, nós que estamos lá na escola? Quando chega, fica assim, gente, estou achando alguma coisa que não está certo. Ou, gente, aquele aluno volta do intervalo chorando. Aquele aluno nunca está comendo. Aquele aluno não sei o quê. Aquele aluno vai ao banheiro, ele quer o banheiro depois. Mas eu não sei essas particularidades. E onde é que eu recebo isso? Na matrícula. Daí chega no conselho de classe, 2 ou 3 meses, então se for bimestral ou trimestral, eu fico sabendo que lá na matrícula teve uma observação. Ou que essa mãe procurou. Gente, eu não tive tempo de passar para vocês, sabe? Mas essa mãe me procurou há uns 30 dias atrás. Né? Daí alguém vai dizer, mas vocês não sabem da nossa demanda. Vamos dividir as responsabilidades. Então, eu vou lá na cantina e eu vou dizer, olha, essa criança, eu queria que vocês, nesse caso hipotético, mas que eu já tive em mãos várias vezes. Então, na hora de colocar a comida dessa criança, pergunta para ele, ó, que jeito você quer colocar? É rápido, 5 minutinhos. Mas daí, a criança não participa de tudo isso. Eu fui para um local esses dias, tinha 4 pessoas servindo a comida e 4 professores que chegaram para acompanhar essas crianças, e 4 turminhas de crianças pequenas de 4 anos de idade. Estava tudo no 4 aqui, né? Tudo ali. Daí o que aconteceu? Os pratos de comida já estavam todos prontos na mesa. Eles chegaram, ninguém falou, olha o que nós vamos comer hoje. Antecipar, né? Agora eles não poderiam formar fila e pegar o seu pratinho e ver o que ele quer comer e a quantidade que ele quer comer. Eu coloco uma quantidade, eu vou forçar ele a comer aquela quantidade, eu vou forçar ele a comer aquilo. Se é um aluno que não aceita esse medicamento todo, essa comida toda misturada vai estar misturada. E se ele vai comer só o arroz, então vai pôr só arroz para ele, porque eu estou trabalhando essa seletividade. Né? Então, vou colocar só arroz. Então, tudo isso é muito sério. E é tão simples como o próprio Antônio. Né? É tão simples como o Antônio falou. Dessa criança vai acontecer o quê? Ela não vai mais querer comer na escola. Sim. Ela vai voltar nervosa porque ela está com fome. Ela não vai querer aula. Daí ela vai perturbar porque ela não quer parar. Tudo. Desregulou tudo. Eu não consigo lidar com essa criança. Vocês pararam para pensar que o lidar com essa criança podia ser resolvido lá na cantina? Exatamente. É um gatilhozinho que ele pode pôr tudo a perder. Então, a escola precisa ser amiga. Ela precisa... Veio na sua cabeça uma pessoa com tudo isso? Do que? Do desregular tudo? É. Além de você? É. Além de mim. Então, você viu, você tem um menino de 19 anos que passa por isso. E as pessoas acham que hoje porque 29 ele já, né? que passa por isso, acha que você tem esse menino já pronto. O Antônio está falando que a gente teve um relato de uma criança que justamente a disposição de algumas coisas dentro da cantina mudou. Já foi o fato dessa criança não ir mais na cantina comer. Não era nem esse caso, mas tudo bem. Depois eu te comento. Então tá.
Tá? Então, quando a gente fala dessas questões, muito do que a gente está tendo na escola é porque está faltando também a gente parar, conversar e estruturar. Eu acho que esses projetos de escola, o projeto, né? Porque eu acho que normalmente as escolas são construídas utilizando o mesmo, né? Elas são iguais, né? Eu acho que daqui para frente, eu acho que essas questões sensoriais já tinha que ser tratada no projeto, né? Tipo assim, ó, vamos construir uma escola lá, um CMEI. A sala, já tem que ter a sala de, né? Fazer uma propaganda para o Word Adapt aí, ó. Já começa a procurar as escolas para que no futuro aí, ó, vão entrar novos prefeitos e começar a estruturar para que essas escolas já tenham esses espaços. Se esse aluno quiser sair da sala, vai para a sala sensorial, vai se regular e depois volta. Mas ele vai ter o hábito de, olha, saber que ele não está bem. Ele tem que ir, mas tem que voltar. Sim. Que lá não é o lugar dele ficar. Lá é o lugar de ir, regular e voltar. Né? É regulação, não é, eu vou para lá porque eu não quero fazer nada, vou dormir. Por exemplo, outra coisa também que nos irrita é o tanto de pessoas levando vantagem financeira em cima de tudo isso, né? Falei disso hoje. A vantagem financeira. Então, de repente, do nada, todos nós temos particularidades. Nós que temos cabelo comprido, né, Lília? Se cai um cabelo dentro da roupa, aquilo irrita a gente de tal forma, tirou, acabou. Então, não significa que você é autista porque você tem um cabelo irritando. Não podemos banalizar, porque recentemente eu fui a um local onde tinham pessoas estudando pela área, e a pessoa disse assim, ô seu autista, fica direito aí para poder tirar a fotografia. Isso me dói, isso banaliza. É como quando nós começamos a atender mais síndromes de Down na escola, daí falava assim, seu Down, sabe? Então, é muito triste, as pessoas começam a fazer piada disso, isso dói. Isso magoa muito. Você sabe o que eu comentei com a Antônia agora? O nosso tempo está quase acabando, tem que falar isso para nós não... a gente estava vindo e saiu uma matéria semana passada sobre a questão do BPC, né? Que os critérios vão ficar muito difíceis para você conseguir. E tudo isso por conta do aumento do número, né? E assim, a gente sabe que muita gente precisa disso, mas a gente sabe que muita gente entra nessa leva para querer levar vantagem. Em tudo existe gente que quer se aproveitar. E aí existem aquelas situações em que, assim, você sabe que a criança tem potencial. Você, enquanto escola, você com certeza sabe isso. Ó. Essa criança, se for estimulada, se for feito um trabalho, essa criança vai sair desse nível de suporte 2 aí, vai estudar, vai tudo. E aí você começa a ver que a família... ela começa a ter uma dependência disso tão grande que as perguntas sempre vão ser assim, será que se meu filho for para a faculdade ele perde o benefício? Será que não sei o quê? Você tem que aprender a viver além do diagnóstico do seu filho. Sim. A tua vida não pode ser em função do diagnóstico no sentido de vou viver sempre do direito. Não, eu acho que nós temos que viver além do direito, porque senão sua vida vai ser sempre a mesma coisa. E o que eu vejo é que essa mãe acaba não estimulando esse filho a sair desse nível ali, porque o fato dele desenvolver talvez não vá. E quando o médico... fica acomodado do jeito que tá. E quando o médico fala assim, olha, que eu acho isso um absurdo, né? Mas acho que chegamos nesse momento e eu acho que assim... o seu filho não é autista, porque a mãe hoje já vai com diagnóstico de autismo para o médico. Não, meu filho é autista. Doutor, vim aqui para falar que meu filho é autista. Então, assim, deixa o médico avaliar. É ele que estudou para isso. Eu falo assim, por mais que a gente, enquanto família, tenha o entendimento da sua família e você bate o olho em alguém e você fala assim, nossa, acho que é autista, você não estudou e você não tem esse poder. Estou falando enquanto mãe. Não posso chegar num... que nem eu fui no médico essa semana, eu tenho, assim, uma possibilidade de um diagnóstico, mas eu fui no médico e não falei sobre isso, porque eu estava indo no médico, eu queria que ele me desse o retorno. Então, assim, que ele também suspeitasse daquilo. Ele não falou nada, então eu não me senti à vontade de falar para ele não achar, olha, já vem a pessoa querendo saber mais do que eu. Então, eu acho que assim, e quando você fala para essa família, não, seu filho não é autista,
Aí vem a frustração daquela família de tudo aquilo, né? Tá, não é autista, é outra coisa. Então, vamos trabalhar o que é essa outra coisa. Ah, não, seu filho tem altas habilidades, seu filho é TDAH sim, mas ele não é autista. Então, assim, vamos trabalhar. Para esse menino Então, aproveitar. Mas esse é o contexto, ó. Se eu tenho um atendimento com bons profissionais na escola, e eu vou ensinar na escola, e outra coisa, daí eu vou trabalhar com aba, ou vou trabalhar com Denver, ou eu vou trabalhar, indiferente de trabalhar com técnicas abordagens, assim, né? mas eu vou trabalhar com a família, porque a escola sozinha não faz nada. Não, de jeito nada. nenhum. Daí, se eu consigo trabalhar isso, qual é o nosso objetivo? É realmente tirar desse nível, porque daí eu vou querer vaga na fila, porque meu filho é autista, mas ele não consegue ficar, mas se eu ensinar ele a ter ponderância, se eu conseguir ensinar, ele nunca mais vai precisar usar isso. Esse é o objetivo. Mas isso. Esse é o objetivo. A tristeza é exatamente essa. Isso para essas pessoas são ganhos no sentido de eu tenho que ter esse benefício porque eu tenho um prejuízo. Como que é, Lilian? Eu vou ao restaurante, o meu filho tem que pagar? Não é, Lilian? Então, né? foi isso que eu você recebi. falou, né? Mas, claro, eu tenho que ir no restaurante. Meu filho é autista, ele está começando a aprender a ficar nos lugares. Será que eu poderia ficar num lugar mais acomodado? A importância dele é de estar naquele lugar. Ótimo. Né? Daí agora eu volto você já imaginou? Daí eu vou várias vezes naquele restaurante. Vamos colocar isso. Eu vou com meu filho, ele faz birra, o pessoal do restaurante trata bacana, tem paciência, coloca um lugar, daí ele gosta de uma determinada musiquinha, coloca uma musiquinha. E essa criança vai aprendendo a lidar com aquele lugar. Dali uns dias entra um homem naquele restaurante, pede a comida, senta em qualquer lugar, porque ele aprendeu a lidar com aquilo. Acho que o objetivo nosso, enquanto família... A gente tem que criar esses espaços. Eu fiz isso a vida inteira, até sem saber. Que nem o Antônio... É lógico que a gente acaba frequentando sempre os mesmos lugares. Esse lugar seguro. Sim. O que é seguro para mim? O Antônio faz Muay Thai, a academia, todo mundo sabe que o Antônio é autista. Uhum. Então, é um espaço seguro para ele. Sim. Agora, o dia que eu tirar, que ele não estiver mais ali e quiser fazer outra coisa, eu vou ter que criar esse outro ambiente seguro. Isso. Entendeu? Eu não tenho que criar, meu filho quer fazer, mas quer fazer de graça. Não. Meu filho quer fazer natação, mas tem que ser de graça. Eu queria que meu filho fizesse isso, mas tem que ser de graça. Não, eu acho que todo mundo tem lutas e todo mundo busca por coisas pelos filhos. Só que, assim, nem tudo nós vamos conseguir. Sim. Nem tudo nós vamos conseguir. Não vamos. Tá? Então, eu acho que se existem políticas públicas é porque existe a necessidade de que o governo dê esse suporte. Só que vai chegar um momento que nós vamos perder isso. Porque a coisa está tão desregrada. Está banalizando. Está tão banalizado que eu chego no médico pedindo um diagnóstico porque eu quero comprar um carro. Eu chego no médico pedindo um diagnóstico porque eu quero desconto disso. Então, daí aquele que precisa não tem. Exatamente. Porque quem vai perder é aquele que precisa. Que vai chegar lá na frente e não vai ter nem quem vai cuidar dele. Não vai ter vaga para ele, não vai ter nada. Por isso, pessoal, que eu queria aproveitar e já pedir licença para o pessoal aqui. Tem uma organização de uma feira muito grande em São Paulo. Teve a primeira neste ano, em abril, vai ter a outra agora, e eles organizaram gratuitamente esse manual. Né? E se você quiser adquirir ele, indo à feira, tem. Mas ele é distribuído constantemente. Se você tem uma clínica e você quer organizar ele para a tua clínica, daí você vai ter que comprar, mas ele custa coisa de 20 e poucos reais. E você pode organizar esse manual com a tua marca. Que legal. E ele surgiu por quê? Porque a filha da doutora Bruna Itaúsu, ela nasceu nível 3 de suporte, hoje ela é nível 1. Nossa. E o objetivo dela com as famílias é justamente isso que nós estamos falando hoje. Legal. É tirar a pessoa do nível para que ela pare de ficar procurando direitos que já não é mais dela e dê direito ao que o outro precisa. Exato. Porque se eu não ensinar em casa, na escola e no ambiente social, que eu vou aprender a lidar com as questões, o mundo vai ficar inchado de direitos. Sim. E nós vamos ter que abrir, como a escola. A escola, entre aspas, da inclusão, vai ter que abrir outra escola para os alunos típicos estudar e eles vão ficar onde era o da inclusão. Exatamente. Então, naquela coisa que falamos lá no começo, para amarrar o que falamos lá no começo, daquela pessoa com uma necessidade especial, intelectual, física,
auditiva e visual que saiu dos hospitais, foram para as escolas especiais, das escolas especiais foram para a escola comum, agora ele vai tirar o da escola comum, vai ficar com a escola comum, vai abrir outra escola. Se a gente não... Aí essas escolas especiais vão ser as escolas das pessoas que não têm problema nenhum. Vocês estão entendendo? Então, o que a gente precisa trabalhar é que aprender a lidar com a sociedade isso, mudou. E isso, aprender a lidar com isso, organizar um estádio, organizar um ambiente de aeroporto, um ambiente de rodoviário, um ambiente de clínica. Se você é uma mulher atípica, a questão dos exames específicos de mulher, saber lidar com isso. Como é que eu vou lidar com essa pessoa, com essa sensibilidade? É a aprendizagem mesmo a lidar. De saber como você vai se comportar diante dessa pessoa. Isso a sociedade tem que aprender. E esse manual, ele traz tudo. Eu vou deixar isso para você, Lília, tá? Então, esse aqui eu trouxe... mas eu vou ficar com esse, mas eu vou lá para a feira. Se Deus quiser. E aproveito aqui, vou mandar para a doutora Bruna, vou pedir para convidar essa dupla dinâmica aqui para estar conosco lá, porque é maravilhoso o trabalho e a gente tem que tirar. E olha o que nós temos aqui na contracapa. A revista Autismo. A revista Autismo, então, que legal. É muito, muito importante para que a gente possa tá lidando, que para isso aqui, para as perspectivas legais, como vocês estavam falando, isso aqui virar uma legalidade, nós temos que aprender a lidar com a sociedade. E aí, assim, eu vou fechar a minha fala com essa fala que eu acho importante. Quando a gente fala em legalidade, a gente tem que pensar assim, é um grande momento que agora... A gente vai até para São Paulo amanhã justamente falar sobre isso. As pessoas que entram na política por conta do autismo, as primeiras coisas que elas vão fazer na hora que sentar na cadeira é fazer leis, projetos de leis. Leis que já existem federais, não sei por que tem que fazer municipal. 2015, 2012 já existe. Então, daí vem aquele, como fala, Código do Autismo. Isso. 30 páginas, sei lá, e o povo fazendo engolir o Código do Autismo. Só que tudo que está no Código do Autismo está nas outras leis. Então, assim, não passa a valer a partir de novembro, já vale desde 2012. Então, assim, eu acho que para bom entendedor, um pingo é letra. Mas na política a gente sabe que é bem assim. A gente tem que fazer lei para aquilo que realmente nós não temos e que só vai acontecer se existir uma lei. Sim. Só que fazer lei não é simplesmente escrever no papel o que você quer que aconteça e você não participa as pessoas que vão ser envolvidas. Então, quero fazer uma lei para o cinema, para a universidade, para o mercado, eu tenho que estar conversando com esse mercado, eu tenho que... Essas adaptações, elas têm que ser conversadas com quem vai ter que fazer. Com quem conhece. E quem faz a lei, ele não vai atrás dessa pessoa. Que são as portas fechadas. A gente já teve em Maringá, que como a gente está no conselho, essas leis passam para a gente porque a gente é consultivo. Então, assim, já vi, filho. Vem a lei lá, vamos fazer um supermercado com braille em tudo. Aí o cego que está no conselho, ele tipo, como assim? Hoje eu vou no mercado, eu tenho uma pessoa que me leva para comprar as coisas, me acompanha, eu vou ter que andar procurando, né? Tudo. Então, assim, você tem que ver a dificuldade da pessoa com deficiência e você tem que ver a dificuldade... O que é funcional. Exatamente. Sessão de cinema para autista, uma vez por semana. Você foi no cinema para ver quantos autistas vão buscar essa sessão, que nem assim, durante o ano, normalmente tem umas 4, 5 sessões quando é algum filme. E outra, quando a gente luta pela inclusão, a gente não luta para que tenha uma sessão só para eles. A gente quer que os autistas venham assistir cinema com todo mundo. Que se ele vai com fone ou se ele desregular e quiser andar dentro... As pessoas que estão lá, elas têm que entender que é assim que funciona. Como na igreja. Né? Exatamente. Você tem que trabalhar eles para participar do espaço. Então, a missa vai ter que ter uma missa só para autista. Tudo vai... Não. Isso não é inclusão. Isso não é inclusão. Isso é então, assim, e a gente já está se preparando para um início de ano que a gente sabe que a gente vai ter muito problema. Porque, assim, o povo fica oriçado em... Não, já vou sentar na minha cadeira e vou fazer a lei para tal coisa. Como a lei do cordão do autismo, né? Então, outra coisa também, eu sei que a gente não vai ter tempo para falar, mas são coisas assim, então todo mundo colocando o cordão, mas quem realmente pode usar? Então, qual a finalidade dele? Exatamente. Né? E eu acho que assim, acho que todo mundo já sabe, eu acho que
o cordão, ele te ajuda, mas ele também te atrapalha. Porque se ele não usar ele com responsabilidade, até a família tem que entender isso. Com responsabilidade. Porque você coloca aquele cordão para uma pessoa, uma menina de 14 anos, ir para a escola, e só que é uma menina de nível 1 de suporte, ela pega ônibus, você sinaliza a vulnerabilidade. Então, ao mesmo tempo que alguém vai respeitar e falar assim, benzinho, senta aqui. Pode vir um oportunista ali, um bandido safado, senta aqui e me levar essa pessoa embora. Então, assim, é que nem idoso na porta de banco, recebendo aposentadoria, próprio para cair no golpe. Isso é muito sério. Então, assim, as pessoas têm que entender. E o fato de, se o cordão foi feito para identificar a pessoa, é a pessoa que tem que usar. Não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, é o tio, é o primo. Porque é um absurdo. É um absurdo. A família inteira usando. Eu estou da causa autista e eu coloco um cordão. Eu acho que o Antônio usa em locais seguros no sentido assim, nós vamos viajar no aeroporto. Precisa. Eu coloco. Precisa. Tá? Até para ele aprender, porque um dia ele vai fazer isso sozinho e talvez o cordão ajude. Mas tem momentos que talvez, que nem numa rodoviária eu já não me sentiria segura. Porque rodoviária não é um espaço seguro que nem o aeroporto. O aeroporto é mais seguro. Acho que tem um controle maior do que uma rodoviária. Então, eu acho que uma circular não é um local. Então, e daí, por exemplo, eu sou nível 1 de suporte, mas eu consigo fazer várias coisas. Mas se eu vou à escola, eu vou colocar o cordão, porque lá na escola eles vão ter que entender que eu não quero ficar na sala, que eu não quero fazer isso. Então, daí você já está usando o cordão de muleta, né? Isso, né? Então isso tudo é muito sério. Por isso que eu ainda fecho, que eu sei que já terminou, né? Eu fecho com vocês que as leis precisam existir, os manuais precisam existir, tudo isso precisa existir. Mas nós precisamos usar isso como situações facilitadoras. Exatamente, o que vem situações que vêm em benefício, mas que esses benefícios sejam lidados para a gente aprender a lidar com as questões e ir retirando, porque a gente só está inchando. Sim. Só está inchando. E a gente não vai continuar. A gente está perdendo direitos, na verdade. Falando em inchando, a gente meio que encheu nosso horário hoje. Deus abençoe. Não, mas vamos ter mais oportunidade. Deus abençoe pela oportunidade. Vamos ter, sim. É um fim de ano, né? Graças a Deus tá acabando, nós temos um 2025 promissor pela frente. Graças a Deus que a gente conseguiu se reunir ainda, né? Que bom mesmo. Por ser um final de ano Obrigada que vira essa por ter loucura. vindo. Imagina, foi um prazer. Sempre que precisar da gente, você sabe que a gente está à disposição também. Um prazer. Obrigada, amor. É um grande prazer ter você hoje aqui com a gente. Pessoal, terminamos hoje o nosso episódio. Vamos dizer assim, eu não falei dessa vez explicitamente para ela fazer uma palavra final, porque basicamente ela já fez. Então, agradeço a presença de todos, gente. Conto com todo mundo se inscrevendo, curtindo, compartilhando e tudo mais que vocês estão cansados de escutar. E vejo vocês na próxima. Tchau, tchau. Meninos, obrigado. Tchau, tchau.